Só para deixar registrado aqui que o objetivo dessa live é uma live entre amigos, é uma live familiar. Aqui é uma pré-live, né? A nossa live principal vai ser amanhã, às 10 horas e 40 minutos, né? Vai ser da manhã, não vai ser à noite. E aí a gente vai estar trazendo uma palavra para meditação, para reflexão. Infelizmente, algumas atividades, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas também, inclusive de forma geral no Brasil, suspenderam as atividades por conta dos festejos, né? E aí, conversando com minha esposa, decidimos, né, abrir aqui um momento aqui de confraternização, um momento em que a gente pode estar aqui junto com vocês, meditando um pouco na palavra do Senhor. Então hoje nós vamos meditar no livro, vai ser uma meditação rápida, breve, não devo demorar. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 12. Se estivesse na igreja, eu ia pedir para a Sueli ler esse versículo. 1 Samuel, capítulo 16, do 5 eu vou aprender a fixar isso aqui que eu não sei não. Mas é 1 Samuel, capítulo 16. Rapaz, como é que fixa isso? Como é, Fábio? Já abriram aí? Respondeu Samuel: Sim, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se, venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou a Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume. Convidou eles para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu a Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Versículo 9. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Então aqui, nesse contexto histórico, Deus havia rejeitado o primeiro rei de Israel, Saul. Saul resolveu desobedecer ao Senhor. Saul, em vários contextos, em vários momentos, o Senhor dava uma ordem, ele desobedecia
Mas não era apenas pela questão da desobediência de Saul, era porque ele desobedecia e não se arrependia. Saul, ele quis fazer as coisas da forma dele. Então o Senhor, em determinado momento, Samuel disse a ele: olha, antes de ir para a guerra, me aguarde para fazer o sacrifício. Saul percebeu que Samuel estava demorando e resolveu sacrificar e ir para a guerra. Então todas essas coisas acabaram-se em ele ser rejeitado pelo Senhor. Então Samuel foi até ele, disse que Deus o havia rejeitado e já tinha separado para si um homem conforme o coração de Deus. Então, repare que nesse momento, Deus falou a Samuel que havia rejeitado a Saul. Porém, considere que Samuel não tinha nem ungido Davi como rei ainda. E Deus já tinha separado Davi, um homem conforme o coração dele. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Samuel desceu para a casa de Jessé, pai de Davi e dos seus outros irmãos. Só que Samuel não sabia quem era o homem que Deus havia de escolher para ser o rei de Israel. Imagino eu que Samuel teve uma base Saul, porque foi ele também que ungiu Saul como rei de Israel. Lá vai Samuel para a casa de Jessé procurar entre os filhos dele qual seria o novo rei de Israel. Então manda chamar um, olha, não é esse não. Manda chamar outro, olha, também não é esse não. Samuel, não olhe pela aparência. Eu vejo segundo o coração. Deus está olhando para dentro do coração. Então, como a gente leu, chegou um momento que Samuel perguntou a Jessé se ele tinha algum outro filho. Tem mais alguém? Repare o que o texto diz. Então perguntou a Jessé, o versículo 11, estes são todos os teus filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Quer dizer, houve todo um momento de consagração, de sacrifício entre os irmãos de Davi e o profeta Samuel, enquanto Davi estava cuidando das ovelhas. Então, se Davi não participava nem de um momento de consagração, nem de um momento tão importante que ia ser colocado ali o novo rei de Israel que ia ser ungido, Davi não foi convidado para participar dessa cerimônia. Imagine das outras coisas. Então, Davi, assim como outros homens que foram grandemente usados por Deus, sempre tiveram essa dificuldade de rejeição. José, os irmãos de José queriam matá-lo. Os irmãos de José rejeitaram porque José tinha sonhos que incomodavam os seus irmãos. O próprio Jesus, em determinado momento, Jesus estava pregando a palavra e aí chegou alguém e disse, olha, estão aí a sua mãe e os seus irmãos, querem falar com você. E aí Jesus falou, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem a palavra. Porque Jesus sabia que a sua mãe e os seus irmãos estavam ali para detê-lo. Porque começou a se espalhar pela comunidade que Jesus estava louco, que Jesus não comia direito, que Jesus saía de casa, chegava tarde. Então começou a se espalhar esse boato, e eles, se você pegar no contexto, você vai ver, e eles chegaram ali para detê-lo, mas foram impedidos. Então repare que a rejeição para aqueles que se colocam
no serviço do reino de Deus, para aqueles que têm um chamado na sua vida, sempre vai ter alguém que vai te rejeitar. Pode ser que seja no seu ambiente de trabalho, pode ser que seja na sua casa, entre a sua família. É só você se colocar diante de Deus, fazer um compromisso com o Senhor, buscar a sua presença, que você vai ver que a sua presença, ela vai incomodar. A sua presença, ela vai incomodar pessoas. Porque o que está dentro de você é um espírito que é santo. E o espírito que é santo, repare que Davi, assim como José, eles estavam ali servindo aos seus irmãos. Ele ali, no momento que eles estavam treinando ali para a guerra, Davi levava ali, saía de madrugada para levar ali o alimento para os seus irmãos, cuidava das ovelhas. O pai de José determinava que ele fosse ver como é que estavam os irmãos, mas mesmo assim ele foi rejeitado, porque a vida do cristão não é fácil. Olha aí, Marcos Ferraz aí, ó, que bênção. Rapaz, seja bem-vindo, meu irmão. Então ali ele ficou ali na dúvida sobre qual seria o homem, quem seria eleito ali o novo rei de Israel. E aí aparece Davi, mesmo rejeitados pelos seus irmãos, mas Deus não o rejeitou, porque Deus, ele olha direto para dentro do coração. Nós se enganamos com as pessoas que estão na nossa família, que estão no trabalho, que estão na rua, mas Deus, ele olha para o coração. Então, podemos ver com isso que Deus, ele tem um interesse de nos usar como seu instrumento, independente das circunstâncias, independente da situação. E o que é interessante é que, em determinado momento, sem Saul saber que Davi iria ser o novo rei de Israel, até porque se Saul soubesse disso antes, certamente ele ia mandar matar Davi inicialmente. Então manda chamar alguém para que toque, para que o espírito mau, porque Saul era um rei rejeitado que continuava no trono. Então, o rei rejeitado continuava no trono, como rei de Israel, um rei rejeitado como rei de Israel. Então Davi vai lá, toca a harpa, o espírito mau, aquela história que nós já conhecemos, o espírito mau saía de Saul. E Davi foi ali crescendo, foi desenvolvendo, até que chegou um momento de grande desafio no povo de Israel, em que se levantou lá o gigante, onde começou a fazer gozações. Quem é que poderia enfrentar aquele gigante? Então, Davi, ele estava preparado espiritualmente. Os soldados de Saul, que deveriam estar preparados, pois eram homens que eram os soldados de Israel, desde cedo se preparavam para a guerra. Deveriam, um por um, se colocar à disposição do rei para enfrentar Golias, mas todos tiveram medo. Então, olha aí, Walter Júnior, é uma honra muito grande, viu? Essa live é uma honra maravilhosa. Então, Davi, ele estava ali preparado por Deus. Davi até chegar a perguntar: quem é esse incircunciso? Quem é esse daí que não tem nenhuma aliança com o Senhor de Israel? Quem é esse que se levanta contra o povo de Deus? Por que ele falou que ele era incircunciso? Porque Davi sabia que ele tinha uma aliança com Deus. Mas aquele Golias, quem era ele para falar do povo de Deus? Davi, que era submisso a Deus, Davi que fazia a vontade do Senhor, Davi que sabia que era ungido por Deus. Davi, olha, foi lá, destruiu os gigantes, e aí Davi começou a crescer no reino, começou a chamar atenção. Repare que novamente aquele que tem o Espírito do Senhor começa a chamar atenção novamente.
Saul matou milhares, Davi matou 2 milhares. Então começaram a entoar esses cânticos, e isso começou a incomodar o rei Saul. Então o rei Saul começou agora a se sentir incomodado com a presença de Davi. Novamente, Davi foi perseguido pelos seus irmãos. Perseguido não, rejeitado pelos seus irmãos. Olha o Evangelvaldo entrando aí, ó. Rejeitado pelos seus irmãos. E agora, aonde ele estava, ele começou a ser perseguido pelaquela pessoa que ele cuidou, que ele se dedicou. Imagine vocês que eles, no momento que um espírito mau entrava no rei Saul, Davi chamava Davi, Davi ia lá, tocava a sua harpa e o espírito mau saía. Davi tinha o compromisso de ter uma responsabilidade espiritual para quando o espírito mau chegasse, ele tocasse. E engraçado, né? Quando eu tô falando isso, entra o irmão Wagner. A responsabilidade espiritual que esse irmão tem de cantar e vidas serem libertas. Então, Davi, ele assumiu aquele compromisso de estar ali disponível para serviço. No momento que ele tocava a sua harpa, você acha que era só as notas da harpa que ele tocava e o espírito mau saía da vida de Saul? Não era não. Davi, ele tinha o zelo pelo Espírito Santo, pelos que era chamado Espírito de Deus, que estava sobre a vida dele. Então, aonde o Espírito de Deus está, meu irmão, o inimigo ele tem que sair mesmo. Então Davi, ele confiou no Senhor, Davi fez isso, mas mesmo assim, Davi, ele foi perseguido. Passamos por essas coisas também. Passamos por esses momentos de tribulação, como a gente tinha falado antes, seja em casa, seja no trabalho. Ó, o irmão Jorge Sampaio, entrando no final da live. Olha, a gente já está quase encerrando a live. Os irmãos que estão chegando agora, eu tinha colocado lá em cima, que eu ainda não sei fixar na tela não, viu, irmãos, mas eu vou aprender a fazer isso. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 12. Iniciamos falando sobre rejeição, como a família de Davi rejeitou. Acho que eu vou chamar alguém aqui agora. Vou chamar alguém aqui agora. Ah, então é assim que se fixa. Agora que eu tô vendo aqui. Ai, meu Deus do céu, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, viu? Eu já vi que eu não sei chamar não. Tinha aqui alguma coisa de acenar, mas tudo bem, vamos lá. Eu estudo isso hoje para amanhã a gente fazer a nossa live. Tá bom, irmãos? Então, essa é uma pré-live do que nós vamos conversar amanhã. Vamos ter uma live às 10 horas e 40 minutos. Agradeço a vocês pela paciência. Eu peço a vocês que compartilhem com os contatos de vocês. Se preparem amanhã, né? Amanhã a gente vai entrar pontualmente às 10 horas e 40 minutos, no máximo 30 a 40 minutos de live, para ser importante, porque o mundão tá aí, curtindo o carnaval, o mundão tá aí, buscando prazeres da carne. O nosso prazer está no espírito. E pelo fato, repare que eles começam a fazer coisas justamente para nos incomodar, justamente para nos desagradar. Começa a fazer algum tipo de cerimônia. Meu irmão, então tamo junto, viu? Vou te chamar aqui, eu vou aprender como é que faz essa coisa de chamar aqui para você, viu, Jorge? Então eles estão lá curtindo com seus prazeres na carne, mas a gente sabe que o nosso prazer está em conhecer mais a Deus
e se aprofundar na sua palavra, de buscar a presença do Senhor. Ainda que para você buscar a presença de Deus, você incomode alguém, você seja rejeitado por alguém, você tem que saber que o seu compromisso é com Deus. Então, você tem que fazer como Deus orientou a Samuel. Até as suas escolhas têm que ser conforme o coração de Deus. As pessoas para estar do seu lado, prefira aqueles que estão de acordo com o que Deus colocou. Pessoas que estão buscando seguir conforme o coração de Deus. Pessoas que estão procurando viver uma vida em que a prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Imagine vocês se Davi se corrompesse. Que história trataríamos hoje? Imagine vocês se José, naquele momento que a mulher de Potifar se ofereceu para ele, se ele caísse ali naquela tentação, será que Israel sobreviveria? Pergunto a vocês, será que Israel iria existir? Porque Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem na vida de José, para que o povo de Israel, os filhos de Jacó, pai de José, sobrevivessem. Mas José, ele permaneceu na fé. E tudo que José fazia, Deus era com ele. Porque José resolveu continuar seguindo em direção ao que Deus colocou no coração dele. Então José interpreta o sonho de 2 servos do faraó que estava na prisão. E José continuava preso. Então isso nos mostra que mesmo você estando em uma circunstância talvez até parecida com aquele irmão que você vai abençoar, Deus te usa. Então como é que pode isso, Jorge? Como é que pode isso, Walter? Como é que pode isso, Marcos, Sueli? Você está passando por uma grande luta, por uma grande tribulação, e Deus usa você para ajudar aquela pessoa que está na mesma situação de você, e você continua na mesma situação. Isso é porque Deus tem o seu tempo certo para todas as coisas. Então, a situação que eu passo, a situação que você passa, a situação que os seus irmãos passam, não é igual à mesma situação que eu passo. Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus planos na vida de cada um. Imagina quantos anos Saul ficou sendo rejeitado como rei de Israel. Enquanto isso, o rei, segundo o coração de Deus, estava se preparando para assumir o trono. Então, todas as coisas se levantou contra Saul, contra Davi, contra José, mas eles estavam se preparando para algo muito grande que Deus iria lhe apresentar futuramente. Então, as circunstâncias, as lutas que passamos nas nossas vidas, elas não podem nos desvirtuar dos projetos de Deus. Então, se você está passando por uma tribulação, se você está passando por uma perseguição, por algo que às vezes está acima da sua capacidade, isso não pode tirar de você o propósito que você tem com Deus. O propósito é maior do que a nossa própria vida. O propósito é maior do que todas as coisas. Então devemos olhar sempre para frente, olhar para Jesus, que passou por tanta luta, por tanta tribulação. Até falamos na igreja, eu fiz até uma simbologia entre os irmãos, estava lá Jesus com os seus discípulos, e ali está ali os filhos de Zebedeu, um querendo sentar à direita, outro querendo sentar à esquerda. Do outro lado estava Judas, que iria trair ele. Do outro lado estava Pedro, que disse que não ia negar, que depois negou e passou por toda aquela situação. Então, estava Tomé, que não acreditou. Estavam vários discípulos, estavam ali. Jesus, como ele tinha o dom
da revelação, o dom da palavra de conhecimento. Jesus sabia aquele que ia trair, aquele que ia negar, aquele que estava com vaidade no coração, mas mesmo assim teve paciência com todos eles e continuou no seu propósito. Aí Jesus chama eles para orar e aí eles dormem. Aí chama eles para orar mais uma vez, eles dormem novamente, mas Jesus continuou na sua oração. Jesus continuou no seu propósito. Então, querido, querida, ainda que você esteja em um propósito com Deus e seu irmão do lado está cochilando um pouco, a perseguição tá vindo sobre a sua vida, continue firme no propósito. Jesus sabia que iria para a cruz e queria dar a sua vida por nós, ia dar a sua vida pelo pecador, ia dar a sua vida pela humanidade. Muitas coisas se colocaram perante Cristo para que ele não fizesse isso, principalmente os seus discípulos abandonarem. Mas ele continuou insistente. Então, que Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência de vocês. Que Deus nos abençoe aí. E até amanhã. Deixa eu ver como é que eu encerro essa live.